Caso de saúde, ou da falta dela, negligência médica. Isso é o que alega o pai de uma criança que está prestes a nascer. Entenda o que houve. A mulher dele, gestante, 23 semanas, entrou em trabalho de parto na tarde de ontem. A jovem tem 17 anos, foi para a maternidade do Bairro Novo, lá no Sítio Cercado, aqui em nossa capital, mas ficou nada mais, nada menos do que 30 horas em trabalho de parto. E como se não bastasse o descaso com a gestante, com dificuldades para ganhar a criança, até a nossa equipe sofreu com o pouco caso das equipes da maternidade. Reportagem do Marcelo Borges na tela da RIC TV Record. Centro Médico Comunitário Bairro Novo, aqui na região do Sítio Cercado, em Curitiba. Nossa reportagem foi chamada, telespectadores do Balanço Geral tendo problema com o atendimento. E aqui, Gilberto Ribeiro, a gente acaba de ser informado, nem no estacionamento nós podemos permanecer. E nós estamos aqui, Gilberto, para falar com o Rodrigo. A esposa dele tem 17 anos, grávida de 23 semanas e alguns dias, e veio ontem, ou seja, há mais de 24 horas, ela já entrou em trabalho de parto, mesmo com 23 semanas, é isso? Isso, ela já entrou em trabalho de parto, por mais que seja prematuro, eles não têm a assistência ali para dar pelo tempo, né, da gestação. E disseram que estão tentando em contato com a Rocio, lá do Campo Largo, só que até agora não conseguiram nada, liga, não atende, e daí ela está lá dentro, lá, urrando de dor lá. Até vou passar um vídeo aí para vocês depois poder ver aí a situação. Nem remédio dão. E remédio, eles dão aqueles remedinhos e vê, a dor tá só aumentando, só aumentando. Você vê que a pessoa já está debilitada e eles não se prontificam em fazer. E vocês não sabem como vai ser a gestação. O que eles falam é que aqui não tem estrutura... Não tem estrutura para esse tipo de nascimento. Mas só como é uma maternidade, tinha que ter. Vocês não têm filho ainda, é o primeiro filho de vocês? Isso. E estamos tentando, né? Desse jeito... não dá. Tá aí, é a situação, Gilberto Ribeiro, do Rodrigo. Ele está desesperado, ligou para a nossa equipe chorando bastante, pedindo a nossa ajuda. Sem a câmera, eu entrei na maternidade para tentar mais uma vez contato com alguém que pudesse explicar o que estava acontecendo. Falei com a enfermeira, as médicas estão lá também, daí elas falaram que teria que conversar com alguém da gerência, da direção, né? Ele alega que o problema é a transferência, né? É, sim, ela tá guardando a transferência, só que tem a central de leitos, para transferir tem que conseguir a vaga, entendeu? E por meio da central de leitos essa vaga não apareceu, então? A princípio ainda não, né? Até perto das 3 horas da madrugada, a gestante ainda esperava a transferência para uma maternidade com o suporte necessário para realizar o atendimento. 23, 24 semanas de gestação, dá o quê? 6 meses de gravidez. Agora 30 horas em trabalho de parto. Isso é desumano. O parto da jovem de 17 anos parece-me que não teve aquele desfecho esperado por parte da família. Explica pra gente, Emanuel Pierin, boa tarde. Boa tarde, Gilberto Ribeiro. Começando com essa notícia muito triste. Infelizmente, o bebê não resistiu e acabou falecendo. De acordo com a família, o bebê já estava encaixado, eles precisavam de uma cesárea e buscavam justamente esse serviço. Alguém que pudesse fazer a cesárea e depois encaminhar essa criança, que seria prematura, a uma UTI neonatal. Mas não foi isso que aconteceu. Ao longo da manhã, a produção do Balanço Geral entrou em contato com as autoridades responsáveis, já que é um caso gravíssimo, dos tantos que vemos, né? Quando a unidade de saúde, em crimes até contra a vida, não que esse se trata de um crime, não está provado isso, mas procuramos a resposta. E a maternidade Bairro Novo esclarece que a adolescente deu entrada na maternidade no dia 9, anteontem, às 9 da manhã. Tratava-se de uma gestação de alto risco. De acordo com essa nota, todos os procedimentos médicos foram realizados para preservar a vida da mãe e do bebê. Foram usados medicamentos para preservar a vida do bebê e inibir o parto para que o feto tivesse tempo para melhor formação. Porém, na madrugada desta quinta, o bebê nasceu de parto normal, já em óbito, com apenas 600 gramas. Por conta das condições clínicas da mãe, a cesárea não era indicada nesse caso, de acordo com essa nota, Gilberto. E a gente percebe que há um claro impasse entre o que fala a família e o que está afirmando essa nota da Prefeitura. Depois dessas alegações da Prefeitura de Curitiba, a nossa produção entrou em contato novamente com a família de Natália, a gestante que perdeu o bebê. Segundo o esposo dela,
todas as informações são verdadeiras, ou seja, era sim a segunda gravidez dela e era sim uma gravidez de risco. Agora eu pergunto para você, Emanuel Pierin, independente dessas questões, teria a demora na transferência da jovem para um hospital para se evitar a morte dessa criança? Porque eu fico aqui indignado, se é um bandido que troca tiro com polícia e se não tem vaga para esse bandido, dá uma repercussão danada. Agora, uma mãe de 17 anos apenas, 30 horas em trabalho de parto numa unidade de saúde na capital do estado do Paraná. Inadmissível, Emanuel Pierin. Inacreditável, Gilberto Ribeiro. Um trabalho de parto que, de acordo com a família, foi inclusive estimulado artificialmente. Por quê? Porque ela teria um trabalho de parto, ela já teria entrado, mas aí ela começou a tomar remédio para que esse trabalho de parto deixasse de acontecer, ou para prolongar ainda mais esse trabalho de parto, o sofrimento dessa jovem e também o sofrimento desse bebê. A gente fala aqui de feto, tudo bem, estamos falando de um bebê ainda não tão formado, mas é um bebê, é uma criança, uma vida que ali estava. De acordo com a família, eles falaram que a jovem foi internada e o bebê estava encaixado. Eles sabiam que um parto normal não seria a melhor solução e que o ideal para preservar a vida dos dois seria uma cesárea. A família diz ainda que o próprio corpo clínico da maternidade disse que eles precisariam ser transferidos para um hospital com UTI para receber a criança após essa cesariana. Disso, por conta da demora da transferência, os médicos, como eu falei, aplicaram medicamentos. Eles queriam induzir o parto normal, quando na visão da família, por se tratar de um parto de risco, tinha que ser uma cesariana. Segundo os familiares, se o bebê tivesse nascido por meio de uma cesárea num hospital com a estrutura necessária, o pior poderia ter sido evitado. Ou seja, em um momento de decisões rápidas, muita coisa vai acontecendo e é um conjunto de fatores, Gilberto Ribeiro, e decisões principalmente, que podem ter levado à morte dessa criança. A mãe passa bem, Emanuel Pierin, pelo menos a mãe, depois de 30 horas sofrendo numa unidade de saúde em nossa capital. Ela passaria bem, Gilberto Ribeiro, ela está no estado de saúde estável, ainda em observação, uma vez que essa mãe sofreu, como você falou, muito. Um estado de parto, um trabalho de parto estendido pela medicação, além de tudo, essa delicadeza toda do parto, acabou que a criança morreu, então há também o trauma psicológico. Acabamos de receber nesse momento, Gilberto Ribeiro, uma nota da Secretaria de Estado de Saúde, informando que a Central Estadual de Regulação não recebeu solicitação para a transferência do recém-nascido da paciente em questão. Então, de um lado, repito, nós temos a nota da maternidade, Bairro Novo, e aí a Prefeitura de Curitiba, dizendo que tratava-se de uma gestação de alto risco, diz dos procedimentos médicos que foram realizados, mas aqui nessa nota da maternidade eles não falam sobre o pedido de transferência. A família sim, a família fala que eles queriam essa transferência para um local estruturado, como a UTI. Já a Secretaria de Saúde fala que não teve esse pedido oficial de transferência dessa criança. Olha quanta gente envolvida, hein, Gilberto? Com esses documentos, aí sim existe materialidade. Fazer um paralelo aqui com a oitiva do presidente Lula ontem. E, ó, lá na unidade de saúde do sítio cercado, diz que estavam no aguardo da central de leitos. Porém, a central de leitos, que é de responsabilidade do governo do estado, diz que não receberam lá nenhum pedido para abertura de vaga para essa mãe gestante. Quer dizer, é um descaso com a saúde da população curitibana. Está mais do que provado do que houve, então, negligência. Alguém falhou na comunicação, na solicitação dessa vaga numa central, junto à central de leitos do governo do Paraná, para uma casa hospitalar de qualidade, para que essa mãe tivesse o atendimento dispensado necessário e essa criança talvez hoje estivesse com vida. Lamentamos profundamente, eu não sei qual o próximo passo por parte da família, se vão entrar com ação contra o município, contra o estado. Agora, não podemos nos calar diante dessa gravidade. Uma grande omissão. E aí, Gilberto, uma omissão dupla, na minha visão. Uma omissão administrativa, uma vez que não teve comunicação para transferir essa criança, então alguém errou na administração desse problema, e também uma ação questionável da parte clínica. Ou seja, você tem uma mãe que já é adolescente, tem 17 anos, tem uma dificuldade ali, digamos assim, de formação de bebê. É um parto delicado. E aí você vai dar remédio para estimular um parto normal?
sendo que é um parto de risco? Será que não seria justamente o contrário, uma cesariana nesse caso? Claro, eu não entendo absolutamente nada. Quem deveria entender, Gilberto, a parte clínica, eu tenho certeza que agora uma análise vai ser feita nesse caso.